Oi, gente, tudo bem? Mais uma entrevista da série de entrevistas do Diário do Rio com candidatos às eleições desse ano. E a convidada de hoje aqui é a Luciana Boatê, do PSOL, vereadora, tentando reeleição para essa nova legislatura aí. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, Felipe? Um prazer estar aqui conversando com você. Vamos lá, vamos começar falando sobre o seu trabalho na Câmara, na frente parlamentar, presidência, né, da frente parlamentar de educação inclusiva. Eu queria que você falasse sobre quais foram as iniciativas que vocês realizaram nesse mandato e o que ainda pode ser feito numa eventual nova legislatura e quais problemas foram identificados também na educação municipal do Rio. Então, essa pauta da educação é a nossa pauta principal, né? Eu, como professora, e atualmente sou a única professora da bancada do PSOL, estou procurando aqui, desde que entrei, né, em fevereiro do ano passado, nesse 1 ano e meio de mandata, a gente procurou dar uma especial atenção à pauta da educação, por reconhecer que a rede é a maior rede da América Latina e entender as demandas da população em relação à educação, né? Tem bairros da cidade que você não vai ter nenhum outro serviço a não ser, né, a escola. Então, a escola tem um papel essencial aí no dia a dia, né, em especial das crianças, das famílias aqui cariocas. Mas o primeiro movimento que nos procurou, assim que eu assumi aqui na Câmara, foi o movimento de Mães pela Inclusão. Então, nós já estávamos na Comissão de Educação, e aí eu herdo o Tarcísio, eu assumi, né, o Tarcísio foi eleito federal, eu, como primeira suplente, assumi a vaga dele, inclusive na Comissão de Educação. E a gente começou a fazer um trabalho, que é um trabalho importante, de tirar a visibilidade desse tema da inclusão nas escolas. A gente está trabalhando com a meta de inclusão tem que ser real. Não adianta dizer que recebe alunos incluídos se a gente não consegue, na prática, garantir esse atendimento especializado. E, por isso, entramos, né, criamos essa frente parlamentar, que hoje é presidida por mim, realizando várias atividades, relatórios, a gente visita a escola toda semana, faz um relatório dessa visita à escola e com esse particular olhar para a inclusão, embora não, claro, não exclusivamente. A gente visita a escola, vê demanda de professor, vê a estrutura da escola, vê a questão dos profissionais, como é que estão as demandas e tal, e aí a gente faz um recorte, e essas informações específicas sobre inclusão, a gente lançou um mapa da inclusão escolar carioca, que é um material muito importante, está disponível na internet, que a gente faz por meio, né, de um georreferenciamento, a gente mapeia as salas de recurso, que são esses espaços específicos, né, para o atendimento especializado de alunos incluídos, e a gente verifica, e tem aí já uma análise inicial de que tem bairros que você não tem sala de recurso, aí você precisa ir para outro bairro, ou tem muitas escolas que ainda não têm sala de recurso, o que é um problema, porque o Plano Municipal de Educação, uma das metas era da meta de ter sala de recursos em todas as escolas. Então, está com esse olhar para esse espaço. Também estamos fiscalizando se há professores especializados em todas as escolas, e a questão que é uma das mais dramáticas, que é do AAEE, do Agente de Apoio à Educação Especial, que é o profissional que faz a mediação. E tem um problema crônico no município do Rio de Janeiro, que é a falta de mediadores. Vocês já devem ter visto notícias sobre isso. E o que a gente verifica é que, como o salário é muito baixo, apesar da demanda, vários desses profissionais estão, infelizmente, pedindo exoneração e há uma demanda muito grande. A prefeitura não consegue suprir. Nós temos um número de cargos já criados em lei, ou seja, que já deveriam estar com profissionais alocados, mas a prefeitura não tem realizado novo concurso, tem optado por contratos temporários. Então, é um tema muito específico, mas eu acho importante dizer. Então, faltam salas de recursos, faltam profissionais especializados, e esse atendimento especializado em relação à mediação, ele precisa ser feito por profissionais especializados chamados de AEEs, só que a prefeitura não realiza concurso e tem uma demanda, e tem feito contratos temporários, o que precariza demais, porque as crianças, elas se apegam ao profissional, né? Tem uma questão da confiança, daquele cotidiano, e os temporários ficam de forma, assim, aleatória, saindo e entrando. Então, para nós, esse é um dos maiores dramas da rede municipal. Mas não é o único drama, né? Porque nós sabemos também, por exemplo, que essa ausência de profissionais, ela está colocada. Agora, o Eduardo Paes finalmente fez uma última convocação de profissionais já aprovados, mas a gente ficou esse tempo todo aqui cobrando, porque pela primeira vez que se tem notícia, a rede municipal também contratou professores temporários, coisa que não existia antes, que também a gente considera um erro, uma política pública não pode
trabalhar ainda mais na educação com a questão dos contratos temporários. Então, estamos acompanhando de perto e atuando na Comissão de Educação nessa pauta tão essencial para o futuro da nossa cidade, das nossas crianças. Uma das fiscalizações que vocês fizeram, eu lembro até que a gente noticiou aqui no Diário do Rio, foi em relação aos ar-condicionados, né, nas salas de aula, né, a climatização das salas. O calor está voltando aí, hoje já está calor, estamos no inverno, mas hoje já está muito quente. Como é que está essa situação hoje em dia? Vocês têm fiscalizado com mais constância? Como é que está, para a gente entender? Então, nessas visitas semanais às escolas, a gente começou a levar termômetro, Felipe, porque tamanho era o calor que a gente identificava nas cozinhas escolares, que é outra pauta também especial que a gente tem trabalhado. A gente via refeitórios com mais de 42 graus, cozinhas com 45, 46 graus. Fora isso, nas salas de aula, ou seja, o verão no Rio de Janeiro, esses impactos climáticos, não tem mais como você pensar naquelas escolas de antigamente que a gente estudou, que não tinham ar-condicionado. Ainda mais nas regiões mais populosas e mais distantes do centro da cidade, por exemplo, a Zona Oeste. Então, um grande número de escolas na Zona Oeste sem ter a climatização completa, e fizemos uma pressão sobre a SME, inclusive para recebermos essa listagem das escolas, porque das nossas visitas, muitas apontavam esse problema, seja inexistência total de ar-condicionado, seja um ar-condicionado que não funcionava. Por quê? Porque a parte elétrica necessitava de uma reforma. Então, começamos essa fiscalização, tivemos reunião com a Light, e o que a prefeitura tem nos informado, também o feedback que temos recebido, é que teria havido um avanço, ou seja, algumas escolas já conseguiram, mas, ainda assim, temos um número de cerca de 10% das escolas que ainda estão sem climatização. Então, a gente está pedindo à prefeitura para saber a relação completa dessas escolas, qual é o problema e como é que a gente pode ajudar a partir da Câmara. Por que isso, Felipe? A gente faz oposição ao Eduardo Paes. Eu sou do PSOL, partido de oposição ao Eduardo Paes. Mas o que a gente quer é política pública. Eu não quero ficar batendo no Eduardo Paes por bater. Mas, quando a gente, por exemplo, pega essa questão do ar-condicionado, era uma urgência. E isso também nos permitiu, com essas visitas, entender essa dinâmica também, que é o fato de que, muitas vezes, as obras para adequação, né, da parte elétrica, elas necessitavam o quê? De uma verba da própria SME, porque a verba da escola não dava conta, né, dessa climatização. Então, são essas questões que a gente procurou desenrolar também. E, para apoiar também essa política, nós conseguimos aprovar uma emenda de 25 milhões para a climatização que entrou no orçamento do ano passado, ou seja, a gente também entende que, se está faltando dinheiro, é obrigação da Câmara, e a gente aprovou essa emenda. Agora a gente está fiscalizando para ver se a emenda foi liberada, se efetivamente esse valor foi incluído no orçamento aí da SME. Uma outra fiscalização feita na sua legislatura foi em relação ao licenciamento ambiental, né, na cidade do Rio. E a liberação de algumas áreas de preservação ambiental para construção e tudo mais, e isso foi até aberta uma proposta de CPI, não foi? Isso. Como é que nós está recebemos isso? É uma ameaça que ainda está em andamento, muito grave. Nós recebemos diversas denúncias de associações de moradores, de ONGs, de grupos ecológicos, de militância ecológica, e também do Rio Não Está à Venda, que é uma organização que compõe vários militantes, né, do planejamento urbano, que olham para a cidade. E o que a gente percebeu é que está havendo e continua seguindo uma flexibilização do licenciamento ambiental e também do licenciamento urbano, e falta de fiscalização e de atuação da prefeitura nesses espaços que a gente sensíveis. Por quê? Vejam, em primeiro lugar, o licenciamento ambiental, que é algo que, em tempos de extremos climáticos, a gente precisa falar sobre isso. Não dá para naturalizar, né? Que hoje o que acontece saiu a secretaria que concedia as licenças ambientais era a Secretaria de Meio Ambiente. O Eduardo Paes mudou essa competência, atribuiu para a Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Simplificação. Para o próprio nome dessa secretaria, como é que uma licença ambiental ela tem que ser agilizada, tem que ser simplificada? Exatamente o contrário. O licenciamento ambiental ele tem que ser burocrático, ele tem que ser baseado na fiscalização em loco, tem que falar em compensação e tem que somente pode ser concedida se tiver condições, né? Você não pode, a pretexto de um desenvolvimento da cidade, você não exigir, né, o cumprimento de leis ambientais já existentes que tratam a fiscalização com muita seriedade. Então, nós pedimos uma CPI, chegamos a ter as 17 assinaturas necessárias para que a CPI fosse instaurada, mas
que se sabe que fruto teria sido um fruto de uma negociação, né, dos parlamentares da Igreja Universal que tinham assinado a CPI, com o Eduardo Paes, eles retiraram a assinatura, então a gente não conseguiu colocar a CPI funcionando. Mas esse mesmo texto, com cerca de 10 casos relacionados tanto de licenciamento urbano irregular como de licenciamento ambiental, a gente protocolou junto com os movimentos sociais no Ministério Público Estadual, que já instaurou uma ação civil pública para os casos novos, porque, na verdade, a gente também verificou que parte desses casos que nós denunciamos na CPI já estavam sendo investigados pelo Ministério Público. São casos que vão desde a tirolesa ali no Pão de Açúcar, tem a questão de construção irregulares na Tijuca, na Zona Oeste, questões de licenciamento urbano no Maitá, pela cidade toda que nós estamos vendo essa ausência de fiscalização, o que é muito preocupante. A gente quer dar continuidade a isso também aqui, em caso de reeleição. A gente acha que é um trabalho de médio e longo prazo, a gente precisa ficar em cima e precisa impedir que essa situação continue. Uma outra pauta sua, frequência também frequência não, pauta sua, seu mandato que foi constante, foi em relação à prevenção e combate ao assédio, né? E uma específica foi nas unidades de saúde. Eu queria que você falasse um pouco também sobre essa iniciativa da sua legislatura. Nós somos uma mandata feminista, né, uma mandata coletiva, a gente tem uma equipe grande de mulheres, e a ideia mesmo dessa nossa atuação aqui é destacar a importância de mulheres na política. Então, nossa atuação em relação ao combate à violência de gênero é também uma atuação bem central junto com a educação. E aí o que a gente conseguiu foi, nosso primeiro projeto de lei protocolado, que já virou lei, que é baseado no protocolo da Espanha, que permitiu, inclusive, a prisão, né, do jogador Daniel. A gente conseguiu criar essa lei, aprovar essa lei aqui no Rio de Janeiro, que vai criar, então, a ideia de que os estabelecimentos noturnos possam estar formando, né, e treinando os seus funcionários para atendimento a mulheres, também para que essa mulher possa ser, em casos de assédios e de violência sexual, em boates, em casas noturnas, quando muitas vezes envolve também a questão do álcool, envolve mulheres que estão em situação de maior fragilidade ainda. A gente está cobrando agora, a gente já aprovou essa lei, é uma lei que tem sido aprovada em várias cidades. O que a gente agora tem que cobrar é que Eduardo Paes não regulamentou essa lei. Nós já tivemos na Secretaria de Políticas para as Mulheres, nos colocamos à disposição para ajudar, para contribuir, mas não houve muito retorno. Nós estaremos cobrando também a implementação dessa lei, que é o que é mais importante. E também aprovamos essa lei, que é uma lei de prevenção ao assédio sexual em serviços de saúde, que foi um caso emblemático de um médico, né, médico anestesista, que acabou impondo e assediando, né, uma situação muito horrível que aconteceu quando a paciente estava sedada. Então, esse protocolo, a gente também fez uma indicação legislativa à Secretaria Municipal de Saúde, fomos bem recebidos, dialogamos com alguns servidores. A gente está esperando também agora que possa ter uma atuação da Prefeitura de colocar em prática o que já está na lei que a gente conseguiu aprovar aqui na Câmara. Essa pauta de combate à violência de gênero também é importante para nós. Nós temos uma central de atendimento a mulheres em situação de violência, que a gente recebe aqui no nosso mandato e encaminha para a rede de atendimento. Então, estamos sempre fazendo diálogos com essa rede de atendimento para ver se está tudo funcionando direitinho. É o importante poder, né, fiscalizador que a gente tem aqui como vereador na Câmara Municipal, a gente quer colocar isso a serviço das mulheres. Existe muito também ainda aqui no Rio e no Brasil, no mundo, a violência contra mulheres na política, né? Como é que para você, que assumiu ali depois da saída do Tarcísio, quando ele foi para Brasília, ter entrado numa Câmara ainda muito masculina, ainda muito branca e dominada por setores, para falar uma palavra tranquila, complicados da nossa sociedade. Como é que está sendo para você esse trabalho lá e o que você espera para uma próxima legislatura, em caso de reeleição? A simples situação de sermos apenas 10 mulheres vereadoras para 51 vereadores já nos coloca numa situação assim de vamos dizer assim, menor importância, né? Eu acho que as mulheres na política elas são consideradas assim um pouco de lado. Embora eu até reconheça o ambiente da Câmara, que não é dos ambientes mais violentos, se a gente for comparar, por exemplo, a violências que Beni passa em Niterói, nossa vereadora Beni Brioli, ou mesmo Renata Souza na Alerj, eu acho que é importante reconhecer que a Câmara Municipal ainda é um espaço
penso eu, apesar de existir a direita, a extrema-direita, é um espaço de maior respeito. Mas o ser mulher na política é algo que é sempre complicado. Muitas vezes você se inscrever numa audiência pública, aí todos os homens falam e aí esquecem de te chamar ou te colocam por último. Ou nós fazermos fala sobre temas nossos, em especial, eu sou uma defensora, né, da proteção das mulheres no acesso ao aborto legal, e já fui, inclusive, xingada aqui na Câmara, não pelos parlamentares, mas por plateias que são contratados por alguns parlamentares, já fui xingada de assassina por defender o acesso ao aborto legal, que já é previsto em lei. Então, nós temos, assim, dificuldades nesses espaços. A gente precisa ampliar o número de mulheres na política, ampliar essa campanha mesmo, que é de falar sobre violência política de gênero, para a gente poder avançar nessa ocupação dos espaços de poder por mulheres, né? Porque eu acho que é o cotidiano que a gente vai sentindo pequenas violências também, que se tivermos mais mulheres na política, certamente nós seremos mais respeitadas. E aqui a gente procura também estar sempre reivindicando esse espaço, porque se a gente não reivindicar, nós temos que fazer sempre muita... Eu digo o seguinte, qualquer vereador que possa estar numa casa, se ele for medíocre, ninguém vai enfim, acha nada demais nisso. Um vereador é melhor, outro é pior. Mas nós, mulheres, não podemos errar em nada. Nós temos que ser, assim, aquelas que trabalham mais do que todo mundo e que não podem errar em nada, porque nós sempre somos mais cobradas e também acabamos sendo, por vezes, desrespeitadas caso alguma coisa aconteça. Então, ser mulher da política é sempre estar... Assim, é como se só valesse o pódio para a gente, né? A gente precisa estar ali sempre disputando as posições, porque senão a gente acaba sendo ignorada e desrespeitada. Mas é uma necessidade a gente acabar com essa violência política, porque já chegamos não só ao que foi o extremo do assassinato da nossa companheira Marielle Franco, quando ela era vereadora aqui nesta Câmara, mas também estamos vendo Thalira Petroni em Niterói, que volta e meia ela recebe ameaças, essa questão das redes também, né? Sempre nós mulheres somos mais desrespeitadas nas redes quando entram haters, quando entram discursos mais violentos, e a gente também fica atenta a isso para pedir apuração sempre que acontece, etc. E como é que é essa luta diária para defender temas como o aborto, por exemplo, acesso ao aborto legal, que são temas que muitas vezes são tratados, as pessoas dizem, é um tema nacional, mas acontece nas cidades, as pessoas que estão na cidade, as mulheres que estão na cidade passam por isso. Como é que é defender isso numa Câmara que ainda trata esse tema como um tema nacional e quer evitar que esse tema seja debatido na cidade, que é onde as coisas acontecem? Eles até querem debater, tá, Felipe? Eles querem debater, eles querem impedir esse acesso, que é o maior risco. Aqui essa Câmara já rejeitou um projeto projeto de lei da Marielle Franco, que falava sobre um cartaz informativo por o simples motivo de informar as mulheres o que elas já têm direito pela lei ao aborto legal. Isso foi derrotado aqui nessa casa, eles não nos deixaram aprovar, praticamente só com o PSOL votando a favor, tá? E teve outro projeto de lei da Marielle Franco, que eu ajudei a construir na época, lá em 2017, a gente juntou feministas, juntou especialistas no tema, a gente construiu um projeto que está muito bem feito, que é o projeto de humanização do acesso ao aborto legal, no município do Rio de Janeiro. Nós temos serviços municipais que estão obrigados a oferecer esse serviço. Então, o que nós estávamos justamente pensando, e esse texto reflete muito bem, quais seriam, né, os procedimentos, como acolher a mulher, como fazer que a mulher receba as informações, para ela, por exemplo, não ser obrigada a ter filho de um estuprador, ou uma menina com menos de 14 anos que seja obrigada a ser mãe, que é uma pauta hoje federal, mas que a gente já estava aqui lutando desde o início do nosso mandato, no sentido de que, se já existe a lei, o serviço tem que oferecer, não pode haver objeção de consciência de médicos sem que um outro médico substitua, ela não pode chegar no serviço e ser maltratada, ela não precisa juntar boletim de ocorrência, mas ela vai ser atendida e vai ter uma entrevista com uma assistente social, enfim, são questões básicas que aqui a gente não consegue avançar. Esse segundo projeto da Mari também foi derrubado só com votos favoráveis do PSOL e do César Maia, tá? Ou seja, a gente realmente tem poucos apoios aqui na Câmara para essa pauta. Mas a gente entende que tem que seguir insistindo, tem que trazer informação, tem uma questão religiosa muito forte aqui na Câmara, mas a gente não está falando de religião, a gente está falando de saúde. Eu acho que o grande desafio aqui, eu costumo fazer meus discursos, às vezes as pessoas aqui acham até que eu faço
discurso demais, já escutei de vereadores. Você já vai falar lá de novo, Luciano? Eu falei, vou fazer mais um discurso, porque se põe os temas na pauta, minimamente, e se eu tenho questões a dizer, eu vou estar ali na tribuna, reivindicando e tentando conscientizar, porque eu acredito que a política também é a política do diálogo, da informação, né? Essa loja da fake news, de uma política de interdição, de tabu, de religião, não é nessa política que eu quero estar. Eu quero fazer parte de uma construção democrática, de uma política na qual não haja nenhum tema tabu, que a gente pense nas pessoas que estão ali sofrendo por ausência de políticas públicas, em especial mulheres e meninas. A gente sabe que a maioria dos que morrem vítimas de aborto seguro, que são obrigadas a serem mães, são meninas e mulheres, jovens, negras e pobres. E a gente quer garantir esse direito chegue a elas também. E para a gente ter esse debate maduro, que não tem tabus e tudo mais, com mais profundidade, a gente precisa de uma formação de uma Câmara com vereadores mais preparados, qualificados, talvez, para isso. O que você está esperando dessa eleição em relação à formação dessa nova Câmara? Você acha que a futura eleição federal daqui a 2 anos ainda impacta nisso, ou vai ser um debate mais municipalizado? Você acha que a disputa ali do Tarcísio puxando mais à esquerda, e o Paz e o Ramagem ali com o apoio do Bolsonaro, enfim, a disputa para prefeito, você acha que impacta muito também na formação da Câmara? Como é que você está observando essa possível formação de uma nova Câmara para esse ano? Então, eu posso estar errada, tá, Felipe? Mas a minha avaliação, pelo menos que até agora isso pode mudar, né? Mas até agora o que a gente tem visto é um debate ainda municipalizado, né? Um debate que está... E a vereança é isso, a vereança é a política do território, das demandas reais da população. Eu acho que tem alguma influência do debate nacional, isso, né, nós estamos impactados com o ambiente de polarização e tal, mas, no fundo, o que a população quer mesmo saber, ela vai ter escola, né? Ela vai ter direito a uma política pública, ela vai no posto de saúde, ela vai achar um médico. Eu acho que esse debate ele precisa ser feito em relação, né, à vida das pessoas. Mas, é claro, em especial nós do PSOL, e temos uma diferença em relação aos outros vereadores, eu espero que a gente reeleja a nossa bancada aqui do PSOL, e ainda até amplie a nossa bancada, porque eu acho que a nossa bancada tem um papel essencial nesse enfrentamento a essa cidade mercadoria do Eduardo Paz, essa cidade de negação dos direitos das mulheres, essa cidade na qual a educação, em especial a educação inclusiva, não é tratada como prioridade nesse sentido, e em termos de Tarcísio Mota é essencial, ele é um professor com experiência, né, de 2 mandatos de vereador aqui, então é essencial que a gente faça essa disputa da cidade, do projeto, do que vai chegar na população, dos direitos, né, uma política de direitos humanos para a população, de políticas públicas. Mas a gente sabe que vai ter, e tem essa polarização. E aqui, nós do PSOL também temos candidaturas de base mais ideológica do que territorial. Então, é muito comum você ver vereador de qual bairro? Às vezes as pessoas me perguntam. Você é vereadora de qual bairro? Eu falei, eu sou vereadora de todos os bairros da cidade. É claro que eu não dou conta de tudo. Voltamos. Deixa eu só ver. Eu só não estou te escutando agora, Felipe. O que será que aconteceu? Eu estava com o áudio fechado. Então tá. Eu estava falando, então, que, né, nós, vereadores do PSOL, a política do PSOL é uma política, é um debate, um voto ideológico, um voto nas nossas ideias, no que a gente faz de concreto. Enquanto que você vê boa parte dos vereadores que sejam vereadores de bairro, isso é muito comum. E as pessoas vivem me perguntando, você é vereadora de qual bairro? Eu falo, eu sou vereadora de todos os bairros da cidade. Em especial nas pautas que eu estou enfrentando, eu sou uma vereadora que compõe a comissão de educação e a comissão dos direitos das mulheres. Então, eu vou estar visitando escolas em toda a cidade, qualquer demanda vai chegar a gente e eu vou lá no território para ver, visito maternidade, visito serviço de atendimento em toda a cidade, e a gente está aí disponível para as demandas que surgirem. Eu não vou me restringir a uma demanda por bairro, e a gente vai fazer a fiscalização, vai oficiar o prefeito, vai aprovar leis, projetos, a gente segue aí por entender que a política ela tem que ser também baseada, né, não em disputas de território, a gente entende que é necessário ter essa politização, sim, porque nós temos um lado, né? Nós não estamos aí para manter essa lógica de exploração da cidade, essa cidade mercadoria, essa cidade insegura para as mulheres. Nós queremos uma outra cidade, e esse é o projeto que está representado por Tarcísio Mota. A gente combate a extrema-direita, a gente não vai abrir mão de combater a extrema-direita. Eu estou todos os dias também fazendo discursos necessários contra a ampliação de armamento, de clube de tiro e outras afins.
mas eu vou estar também me colocando contra o projeto de cidade do Eduardo Paes, que não constrói moradia popular, que aprova um plano diretor que beneficia as construtoras. Então, a nossa bancada, o nosso, né, agora candidato Tarcísio Mota, nessas eleições, está bem localizado na política. Nós entendemos que é necessário ter, né, um segundo turno, Tarcísio no segundo turno disputando a cidade com o Eduardo Paes, é necessário que a gente eleja uma bancada que possa enfrentar, né, o que, que os interesses estão colocados aí, né, sempre em detrimento, na nossa avaliação, de uma cidade democrática e popular, que é o que a gente quer construir. Bom, para a gente fechar aqui, eu queria que você falasse de eventuais novas ideias que você pensa para uma continuidade na Câmara e deixe seu recado final também, sua rede, o pessoal acompanhar seu trabalho. Legal. Então, eu sou uma professora, né, que saiu da universidade, estou licenciada da UFRJ para estar aqui na Câmara. A gente chegou com 1 ano e meio, com uma equipe muito criativa e que trabalha muito, então a gente está recebendo muitas demandas, a gente quer poder avançar, e em especial, olha, eu já recebi cerca de 200 denúncias sobre escolas que eu ainda não consegui visitar, e olha que eu já visitei mais de 100 que já tinham chegado, eu tenho uma lista de 200 escolas para visitar, a gente quer continuar fazendo esse trabalho de fiscalização de escola, de apoiar e demandar concursos, profissionais bem qualificados, a gente quer poder estar aqui para ter uma disputa real sobre aumentos salariais de servidores, a gente quer valorizar o servidor público, coisa que a gente não está conseguindo com essa configuração atual da Câmara, a gente quer poder também ampliar, cobrar a implementação desses projetos de lei que a gente já aprovou, e a gente quer seguir fiscalizando e promovendo políticas públicas de qualidade, e ser uma mandata aberta para todas as lutas, para quem precisar, que tenha aqui, que nos receba, que a gente recebe e a gente consiga encaminhar e poder, no cotidiano aqui das demandas, poder beneficiar, né, essa população que sofre sem casa, que sofre com trânsito, que sofre com a violência, que está também aí, né, com um último projeto também que eu quero poder votar aqui, quero estar aqui no ano que vem para poder votar, é o projeto do mínimo essencial da água. Nós sabemos hoje que a tarifa social também já não dá conta, tem uma parte da população que precisa, sim, ter direito. Então, a gente está propondo aqui uma emenda, à lei orgânica, por exemplo, para garantir um mínimo de água grátis, né, de acesso social para aqueles que têm demanda, inseridos no CAD único, e que a gente possa aí dizer também que água nem moradia não podem ser mercadorias, que sejam direitos. E, para isso, a gente precisa de mais tempo aqui, para poder aprovar esses projetos, estar nas ruas, mas sempre com essa expectativa de poder fazer a diferença, né? Se eu estou aqui, não estou na universidade, eu quero fazer a diferença aqui como vereador, e para isso a gente precisa de mais tempo. Valeu, Luciano, obrado. Sigam nossas redes, tem mais coisa lá. Luciana Boiteux, né? Como vocês estão vendo na tela, BOITEUX. Temos também no Twitter, temos nosso site, lucianaboate.com.br. Basta nos procurar lá, que vai ter muito mais coisa, que eu não deu tempo de falar aqui, muito mais coisa que a gente fez. Obrigada. Valeu, Luciano, obrigado. E para quem está acompanhando a entrevista, siga acompanhando as entrevistas do Diário do Rio com candidatos às eleições desse ano. Valeu, gente, aquele abraço, tchau, tchau.